Que é, maltinha? Está tudo. Aqui estou a ver mais um vídeo, uma resposta que eu vou dar a uma sugestão do Sr. Heterónimo que me perguntou, e vou ler pontos-chave dentro e fora do treino para se tornar um atleta de ponta. Bom, em primeiro lugar, pela minha experiência como treinador e como ter levado vários atletas a competir, mesmo a minha experiência como estive eu para competir, é fácil ser um atleta? Sim e não. Sim, é fácil se um atleta significar mandá-lo para dentro de um ringue ou uma cage ou um tatami. O que importa é encher número na equipa para ter muita gente para competir. Então vamos lá para dentro e pronto, e está tudo bem. E é fácil ser atleta. Os treininhos e tal, e depois vai para a competição. Eu infelizmente vi muitas equipas a levarem às vezes muitos atletas e muitos deles não sabiam fazer um soco como deve ser. Isso para mim não é um atleta. Por isso poderá ser um praticante ou aprendiz a ser um atleta, mas para mim o atleta tem que reunir outras características. Quando eu disse que não era fácil, não é fácil porque ser atleta requer algumas características importantes. Ser atleta de ponta, ou seja, o alto rendimento ou chegar ao top, não importa a modalidade, então aí mais difícil se torna a tarefa. O difícil não quer dizer que seja impossível, mas às vezes as pessoas pintam, na minha opinião, cenários muito facilitismos, com muito facilitismo, muito fácil, e não é verdade. Na minha opinião não é assim tão linear assim. É possível, claro que sim, mas para isso é preciso que algumas condições sejam reunidas. Bom, isto é a primeira introdução. O que é preciso ter para ser um atleta de ponta? Para sermos um atleta de ponta e para sermos os melhores dos melhores na modalidade, temos de ter algumas características. E essas características nem toda a gente as tem, porque senão toda a gente pegava numa bola de basquete, podia ser o Jordan, ou alguém pegava numa bola de futebol, podia ser o Ronaldo, ou o Messi, ou o Maradona, ou o que for. Isso não acontece. E quem diz esses esportes diz outra coisa qualquer. Ligado ao desporto, neste caso estamos a ser mais específicos. Por isso, para mim, para ser um atleta dentro dos melhores, tem que ter, primeiro trabalho, muita dedicação. Depois tem que ter características ou condições físicas que sejam adaptadas e adequadas à modalidade que vamos praticar. Ok? Por exemplo, o Michael Phelps tem um corpo perfeito para nadar. O homem tem um corpo mesmo para nadar. Depois dos esportes coletivos, um defesa central provavelmente tem que ter características físicas que sejam um bom defesa central. Tem que ser rápido, mas tem que ser forte fisicamente, tem que ser alto. Já o número 10, se calhar não precisa ter essas características todas, tem que ser de gravidade mais baixo. Tem alguém que tenha muita habilidade, mas tenha características físicas que não pode ser igual a um defesa central. No basquete é igual, um poste tem umas características específicas para um poste, para ser melhor poste. Um base não tem que ter as mesmas características. E quem diz isso, diz em qualquer modalidade, como no atletismo, etc., na ginástica. Por isso, características físicas que são importantes, adequadas à modalidade que estamos a falar. Depois tem que ter um talento natural. O talento natural é fundamental para alguém que é o atleta de ponta. Tem que ter um talento inato para aquela modalidade. Depois tem que ter a mentalidade forte, tem que ser forte mentalmente para conseguir ultrapassar, sobretudo, os momentos mais difíceis de lesões, de derrotas, de problemas, de dificuldades. Durante a luta, ser capaz de reverter processos difíceis e desagradáveis e estar em posições inferiores, etc. E depois também tem que ter muito espírito de sacrifício, porque a vida de atleta não é fácil em qualquer registro. Por isso, o espírito de sacrifício é mesmo muito importante. E a última etapa, a última parte, para ser um atleta de ponta, tem que se amar a modalidade. Não basta só gostar da modalidade. Temos que amar, porque é esse amor que vai fazer a diferença nos momentos mais difíceis. É esse amor que nos vai fazer continuar em momentos que são complicados. Não só nos bons, mas nos bons é mais fácil. Vai. Bom, e isso é o que é para mim ter o perfil para ser um atleta de ponta. Quando digo de ponta é o top nos tops da modalidade esportiva.
Agora, o que é preciso para dentro do treino ou fora do treino? Primeiro vou-vos explicar o que é o chamado treino biológico, que é fundamental para o sucesso em qualquer modalidade esportiva. Tem 3 partes, né? O tal triângulo. Uma delas é um treino adequado. O que é um treino adequado? É um treino de qualidade, adequado à modalidade. O descanso adequado. O descanso adequado tem a ver muito com o descanso, sobretudo no pós-treino, o sono, e já vamos falar sobre isso também. E depois a alimentação adequada para a modalidade e para o objetivo desse atleta. Por isso este triângulo é fundamental para o sucesso de qualquer praticante, neste caso de qualquer atleta, sobretudo então de ponta mais ainda. Vamos para agora a parte que ele perguntou, que era dentro do treino. Eu vou tentar agora pôr dentro do treino e fora do treino. Fiz uma introdução e agora vamos mais especificar isso. O que é preciso ter para ser um atleta de ponta no treino? Bom, primeiro tem que treinar. Tem que ser uma pessoa assídua. Tem que treinar, tem que falhar pouco nos treinos, ou seja, tem que estar presente com muita regularidade no treino, tem que haver uma continuidade muito grande. O atleta treina, não treina só em vésperas de competição. O atleta está sempre a treinar, pronto para competir a qualquer altura. E depois, obviamente, que se no caso da luta, tendo X meses, 2 ou 3 meses de antecedência antes de sabermos uma luta, preparamos a luta para aquele atleta em específico que vamos enfrentar. Mas o atleta tem que ter treino, continuidade para que esteja sempre pronto para poder competir. Depois tem que ter muito trabalho dentro do treino, tem que ser humilde, tem que ser uma pessoa que está sempre disponível a ouvir, ou disponível a aprender, disponível a aplicar aquilo que lhe é dado. Com isso também é preciso dentro do treino que tenha boa orientação, que tenha um mestre ou instrutor ou o que for, que esteja a liderar a aula ou o treino dele, que seja competente naquilo que está a fazer, que perceba da modalidade e que saiba levar o atleta a atingir o fim, que é a vitória. Por isso tem que ter pessoas competentes na liderança, tem que ter bons colegas de treino, bons sparring partners. Não há nenhuma equipa no mundo que, por muito bom que seja o atleta, se tiver uma má orientação, uma má liderança em termos de ensino, em termos de capacidade de aplicação técnica, e obviamente a parte física e parte emocional também aqui, e depois não tenha também bons colegas de treino, bons sparring partners que o ajudam a aumentar os índices de exigência, aumentar a dificuldade, para que com isso possamos crescer. É preciso muita dedicação dentro do treino, é preciso dedicar-nos no processo de treino, é preciso haver muito esforço, é preciso haver muito espírito de sacrifício, porque não vai ser fácil, porque vai haver momentos de dor física, dor emocional. Vai haver momentos que os treinos não vão correr bem, vai haver treinos onde vão ser amassados, vão ser finalizados, vamos dar socos na cara. Isto estamos a falar na nossa modalidade. É preciso ter, mais uma vez, amor pela modalidade, que é aquilo que nos faz, no momentos sobretudo mais difíceis, nos faz continuar. O talento é importante, como é lógico, como eu falei, é um atalho. O talento serve como atalho, se chegamos lá mais depressa do que os outros que não têm esse talento natural. Mentalidade forte dentro do treino, para conseguir, nos momentos mais difíceis, conseguir dar a volta. É preciso ter muita disciplina, não só não falhar nos treinos, como estar no treino de alma e coração, assumir o compromisso, porque esse é o meu trabalho. Sou um atleta de ponta, logo sou profissional, é o meu trabalho, e o meu trabalho é treinar, e fazer o melhor que eu posso em cada treino, assumir esse compromisso comigo próprio e também com as pessoas que me dão aula, e com a arte ou com a academia que estou a representar. É preciso ter as tais características que ajudam. Obviamente não é um requisito dentro do treino fundamental, mas é importante, se tivermos características adaptadas à modalidade, melhor ainda. O treino tem que ser uma prioridade, é o meu trabalho. Se é um atleta de ponta, é o meu trabalho. Se ainda estou no caminho para ser atleta de ponta, então a prioridade do treino também tem que ser marcante, ou seja, tem que estar entre as minhas prioridades principais, para que eu tenha tudo o resto que eu disse há bocado, que eu falhe pouco, seja assíduo, que assuma o compromisso, que tenha continuidade. Por isso, tem que ser uma das minhas prioridades também. Tem que ser uma pessoa resiliente,
que não desiste, que continua, que se esforça, como já disse. Tem que ter paciência também para momentos mais complicados, paciência que, sobretudo connosco, mesmo quando as coisas não correm bem, ou quando não está a funcionar como eu quero. Por isso isto, dentro de uma forma assim geral, são características que eu acho que são importantes que a pessoa tenha dentro do treino a treinar. No fora do treino, ou seja, no pós-treino, o que é importante ter? Bom, a humildade continua, porque nós temos de ser humildes também fora do treino, temos de ser pessoas que vamos continuar a estudar, que nos abraçamos, que abraçamos a modalidade, que queremos saber mais da modalidade, que temos essa disponibilidade para fazer isso, ou seja, somos pessoas humildes que queremos mais. É importante também fora do treino muita disciplina, porque não é acabar o treino físico e acabou. Há mais coisas para fazer fora do treino, por exemplo, a alimentação, e é preciso ter disciplina para seguir a alimentação certa e adequada a cada um, que é feita normalmente por um profissional da nutrição. É preciso ter essa disciplina para seguir essas rotinas. Não é comer como apetece, é comer o que tiver que comer para o objetivo que eu tenho. Por isso, estabelecer rotinas de alimentação, muitas vezes com marmitas para levar para comer quando se vai comer fora. E é preciso disciplinar-nos para isso. É preciso o descanso, como eu falei há bocado, ter horas certas para dormir às mesmas horas de preferência todos os dias, ter uma média de 7 a 9 horas diárias de sono com qualidade, seja tudo escuro, de preferência, silêncio, e deitar sempre à mesma hora, ter essa rotina no meu corpo, porque é no sono que nós vamos regenerar e renovar os nossos índices físicos e também emocionais. E obviamente fisiológicos, para a energia voltar outra vez em força no dia a seguir, porque no dia a seguir é mais uma batalha. A mentalidade é forte, temos de ser pessoas fortes também, fora do treino, para continuar a acreditar no processo e a resistir a situações. Temos pessoas resilientes fora do treino, porque temos que muitas vezes nos privar de uma vida social mais ativa, de noitadas e de saídas com amigos e copos e não sei o quê. Então temos que ter essa capacidade de assumir também o compromisso e nos sairmos um pouco, e às vezes temos que pôr isso de parte. Quantos atletas é que depois de acabarem dizem que o sacrifício que fizeram, onde os amigos iam para a discoteca ou eu não sei o quê, e eles tinham que ir para casa porque era assim que tinha que ser para atingir, ok? Por isso, ter essa resiliência e essa capacidade de sofrimento também nesse aspecto, e obviamente pensámos nisso desta forma, pensámos que, como somos atletas, esse é o meu objetivo, é tentar ser melhor, é o meu trabalho, e tenho que reunir as condições fora de treino para que isso aconteça, para que sempre que vá treinar as coisas estejam no ponto e na parte certa para eu poder chegar lá e fazer o meu melhor para ir atingir os objetivos. Por isso, os atletas de ponta, muitas vezes podemos falar nos ciclos olímpicos, são 4 anos para preparar. É uma loucura. Entre isso existem campeonatos do mundo e da Europa, depende das modalidades, e nacionais e não sei o quê. Mas depois, aliás, houve uma reportagem há pouco tempo de uma rapariga que, por causa dos Jogos Olímpicos poderem ser adiados este ano, ela estava a desesperar, porque são 4 anos de preparação para aquele objetivo, para aquilo, e de repente não vai existir, e ela própria diz que o corpo não quer mais, não aguenta mais 2 meses, mais 8 meses, passar mais um ano naquele processo, quer ir para lá fazer aquilo e depois terminar e descansar. Por isso os ciclos olímpicos poderá ser, os atletas de ponta normalmente são olímpicos, depende da modalidade também, como é lógico, se é ou não olímpica. Mas tem muito a ver também com isso, não é? Por isso existe muito desgaste no processo. Uma coisa para terminar, para que as pessoas não tenham dúvidas, quem faz do desporto de profissão desengane-se, pensa que é saudável. Não é saudável. Nós que vivemos do desporto, sobretudo os atletas e os de ponta, são completamente agredidos diariamente com um conjunto de técnicas e preparação física e tudo o resto que vai contra
aquilo que é natural do próprio corpo, ou seja, desgastam o corpo a um ponto, e por isso é que, nos casos dos Jogos Olímpicos, são muito poucos aqueles atletas que conseguem fazer 3 Jogos Olímpicos. Porquê? Porque de 4 em 4 anos façam as contas, né? E é um desgaste brutal em termos do corpo. E não só o corpo, mentalmente, obviamente. Por isso, desporto não é provavelmente saudável para quem faz isso de profissão. Dito isto, espero ter respondido. Penso que olhar aqui para os meus foi mais ou menos isso que eu quis dizer sobre os pontos fortes e os pontos-chave sobre o que é ser um atleta, neste caso de ponta. Espero ter ajudado, espero ter respondido à questão. Mais questões e curiosidades, manda vir, eu estou cá para ajudar, ok? Deixo-vos um abraço virtual, foi um prazer. Ouça. Bom, concluindo este vídeo, maltinha, ser um atleta de ponta não é fácil, mas é possível atingir. E para isso temos também que pensar que é preciso ter uma grande ambição, um grande querer para atingirmos esse mesmo objetivo. Uma ambição não é basófia, não é dizer e tal que eu sou capaz e depois, ou melhor, que eu sou e tal e não sou na realidade. Tem que ser aquele querer inquebrável, que quero mesmo atingir isso. Para além disso, tem que ser uma pessoa exigente, eu tenho que ser muito exigente comigo, sobretudo comigo próprio, para poder estar disponível, para poder chegar a esse ponto desse atleta de ponta. E para isso é preciso ter uma confiança também, confiança muito grande em mim mesmo e nas pessoas que estão ao meu lado, o meu treinador, os meus colegas de treino, a minha arte, mas sobretudo a confiança em mim, nas minhas capacidades para atingir esse fim. E por fim, ter também um acreditar, porque se nós não acreditarmos naquilo que somos capazes de fazer e em nós mesmos, nós dificilmente vamos lá chegar. Por isso não se esqueçam de que somos capazes, mas temos que trabalhar muito para lá chegar. Bom, se ainda não pôs um gosto, carreguem no gosto, subscrevam o canal, partilhe comigo a sua experiência, se gostava de ser um atleta de ponta e nos ajude sempre a crescer para ainda mais usarmos este canal para vos também fazer progredir. Bom, deixo um abraço, fiquem bem.